aqui é o Lucas Albrecht da Nexto e esse é o 29º episódio do What's Next, o nosso podcast em que a gente traz as principais lideranças aqui do setor de saúde para um debate super franco, de kimono aberto, com o máximo de transparência possível, para a gente falar sobre os desafios do setor, sobre o que as grandes lideranças estão pensando. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Rafael Mendes. Eu conheci o Rafa já pelas redes há um bom tempo, mas recentemente a gente se aproximou um pouco mais. Tive numa mentoria que você deu lá no Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. E aí fez o convite para você estar aqui com a gente. Então, obrigado por ter aceitado o convite aí, Rafa. Não, obrigado você. Muito bom. Muito bem. Gente, o Rafa tem um currículo bem extenso, uma experiência bem grande, não só no setor de saúde. E, assim, eu acho que particularmente o Rafael tem uma formação de engenharia. Ele se formou na mesma escola que eu, a gente é egresso da Poli, lá da USP. Então, Rafa, vou deixar uns minutinhos para você contar um pouquinho para a galera que ainda não te conhece aqui sobre... Bom, primeiro, quem é o Rafael, de onde você veio, um pouquinho aí da tua jornada profissional, com as escolhas que você fez, e como é que você veio parar na saúde. Conta um pouco para a galera. Não, perfeito. Obrigado novamente pelo convite. Muito bom estar aqui, falar sobre saúde, falar sobre, enfim, tudo que envolve a saúde. Mas é curioso eu estar aqui num podcast falando de saúde, porque se eu pegar, quando estávamos lá na engenharia da USP, eu queria ser engenheiro. Eu queria, na verdade, eu estava em dúvida entre ser engenheiro de aviação, de aviões, né? Ou um engenheiro civil, meu pai é engenheiro civil, minha mãe é matemática, minha irmã é arquiteta, meu cunhado é arquiteto. Então, a ideia lá no passado era eu ir para esse lado mais da engenharia. E acho que vem a primeira lição, né? A gente faz muitos planos e a vida vai levando a gente para caminhos que às vezes a gente não planeja, mas muitas vezes são caminhos muito, muito interessantes e gratificantes, como é o meu caso aqui dentro da saúde, né? Mas engenheiro de formação, comecei minha carreira em engenharia mesmo, trabalhando numa construtora durante um período, e fui para o mercado financeiro. Eu queria muito trabalhar em empresa, mercado financeiro, consultoria, para depois escolher efetivamente a minha carreira. Então comecei, como eu falei, em construtora, depois fiquei um tempo no mercado financeiro. Foi estágio na época do Foi estágio, tá. Né? Construí 3 prédios, né? Eu brinco com a turma que a gente fez 3 prédios, eu ainda tinha CREA, mas se alguém vê algum prédio com o meu nome, eu recomendo não comprar, porque faz muito tempo que eu não atuo como engenheiro, mas enfim, né? A minha atuação como engenheiro é mais as obras lá de casa e as obras dos nossos hospitais, enfim, mas muito mais consultivo do que técnico, né? E no mercado financeiro eu acabei caindo por acaso também, na época fazendo, enfim, tesouraria, trading, né, fazendo negociações na época de renda fixa, depois acabei indo para gestoras de investimento em renda fixa, depois eu fui para trabalhar com investimentos em ações, em gestoras também. Foi quando eu entrei em banco de investimento, né? Basicamente, o que é o tal do banco de investimento? O banco de investimento ele ajuda empresas a fazer transações, fazer compras, vendas entre empresas, ou parcerias estratégicas, ou fusões. Então, é mais ou menos, imagina você com a sua empresa, quer se juntar com outra, ou quer vender para outra, quer comprar outra empresa. E aí o banco ele ajuda você a fazer toda a parte financeira, projeções, toda a parte legal, toda a avaliação das duas empresas. Então, obviamente, para fazer esse tipo de trabalho, você precisa entrar profundamente dentro da empresa. Você precisa entrar, entender os números, entender as margens, né? Entender as projeções, o mercado, os riscos. Isso é muito interessante. Mas gerou uma certa frustração, porque a gente fazia muita análise, fazia muita projeção, entendia exatamente a companhia, fazia os planos, né, numa fusão, por exemplo, ou eventualmente de uma compra e venda, mas a execução não era nossa. A execução era do cliente, ele que comprava, e depois se a transação, se a integração pós-compra, se a fusão, pós-fusão foi bem sucedida ou não, era mais responsabilidade dele, né? Isso gerava uma certa frustração na época. Foi quando eu decidi migrar para investimento em empresas, que a gente chama o nome, né, bonito em inglês, private equity, né? Então, eu entrei numa gestora de private equity, basicamente fazendo investimentos em empresas, principalmente capital fechado, algumas de capital aberto, né, mas a maioria de capital fechado, onde que basicamente o private equity faz? A gente investe numa empresa,
Então, tem toda a parte de avaliação que eu aprendi no banco de investimento. Tem toda a parte de entender mercados, riscos potenciais que eu aprendi na gestora de investimentos em ações. Entender também riscos, hedges, que eu aprendi sendo trader, né, de renda fixa. Mas após a compra, né, ou após o investimento, às vezes não é com a compra, mas sim um investimento onde o sócio continua, né, a gente tem que gerar valor. E gerar valor significa crescer, melhorar a margem, expandir, melhorar a qualidade dos serviços ou produtos, e para depois poder vender. Um período médio, né, de investimento de 4 a 6 anos. Os fundos de private equity têm, na média, 10 anos, alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. Então, tem esse período que eu preciso entrar, investir, gerar valor, para depois poder vender e gerar né, retorno para os investidores. Isso em vários setores. A gente investiu em empresas de vários setores. Foi um período muito, muito legal. E daí você deve estar perguntando, e aí, né, legal, mas e a saúde? Né? Onde é que vem a saúde? Né? A saúde vem logo em seguida, quando eu acabei fazendo um dos investimentos que a gente tinha na nossa gestora, foi um investimento na Oncoclínicas, que hoje é o maior grupo de oncologia da América Latina, uma empresa de capital aberto. A gente encontrou, na época, eram 4 fundadores na época, um acabou saindo, ficaram 3 fundadores, onde eles tinham esse desejo de montar uma grande empresa de oncologia no Brasil. A gente tinha uma inspiração no mundo, que era a US Oncology, que era uma empresa que também nasceu nos Estados Unidos com clínica própria, depois migrou para um modelo de clínica associada e terminou com um modelo também de distribuidor, acabou sendo comprado por uma grande distribuidora. E dali a gente conheceu os 2 médicos, um empreendedor, e começamos a montar o projeto da Oncoclínicas junto com eles. Né? Dali fizemos, o período inicial da Oncoclínicas foi bastante interessante, bastante movimentado. A gente fez uma série de investimentos, trouxemos várias clínicas para dentro do grupo. E como todo crescimento rápido, você já viveu isso, ainda vive, né? As dores do crescimento. Obviamente, crescer organicamente já tem muita dor, né? Contrato mais, não contrato, vou como eu tô, às vezes contrata demais, às vezes contrata de menos, a questão de sistemas, processos, né? Então, organicamente já é uma dor muito grande. Imagina fazer isso de forma inorgânica, ou seja, orgânica, você com a empresa que você tem, inorgânica, fazendo isso, fazendo aquisições, né? Ou fusões, né? Então, tem culturas diferentes, sistemas, processos, né? E foi um momento muito, muito desafiador, né? Ainda mais com 3 fundadores, 2 médicos, né? Então, também não tinham experiência de gestão na época. Né? Então, eu tomei a decisão de ir para a companhia, nós, sócios da gestora, tomamos a decisão de eu ir para a companhia ajudar essa fase de estruturação, de organização, né? De integração, criação do centro de serviço compartilhado, toda a parte de governança, toda a parte de relacionamento dos sócios, enfim. Era para ser um período curto, ser um período de alguns meses. Acabei ficando quase 3 anos na companhia, virei presidente da companhia. E, curiosamente, a gestão, fui picado pelo mosquito da gestão. Obviamente, gosto muito de ser investidor, né? Ainda sou investidor de empresas anjos. Ainda invisto em algumas empresas também, na pessoa física, né? Mas eu fiquei apaixonado por gestão. E em saúde. Essa combinação de fazer gestão, ainda mais num setor que eu acho que cada vez mais, e por isso que sempre que o Colégio Brasileiro de Executivos me convida para ir dar uma mentoria, uma palestra, eu sempre vou feliz em ir, porque eu acho que a gente precisa trazer mais talentos para a saúde. Estou falando de gestão, porque a assistência do Brasil ela é muito boa. A gente... Se você pegar... eu não sinto necessidade de sair do país para fazer nenhum tratamento. A gente está muito bem, tecnologicamente, os hospitais com as acreditações, processos, hotelaria, médicos. Temos nomes aí realmente que são referências mundiais. Né? Mas eu acho que a gestão, a gente precisa cada vez mais melhorar a gestão para que a gente faça uma saúde cada vez mais sustentável e uma saúde que possa aumentar o acesso e não diminuir. Que com gestão, com eficiência, a gente consegue ter mais capacidade de reinvestir, de crescer, de prestar serviços com custo menor e mesmo assim sendo rentáveis, sustentáveis, para que a gente possa reinvestir em expansões ou em crescimento. Então entrei, me apaixonei pela gestão na época da Oncoclínicas, decidi que eu queria seguir por gestão.
E aí vendi minhas ações na época, em 2019, todas as minhas ações que eu tinha, para um banco americano, que é o Goldman Sachs. Curiosamente, onde eu fiz minha passagem no banco de investimento, né? Foi onde eu fiquei lá como executivo do banco de investimento. E aí, em 2020, eu queria fazer um sabático. Então, eu falo que queria fazer um sabático. Tecnicamente, eu acho que eu fiz, tá? Minha mulher acha que não, tá? Durou quanto tempo? Enfim, até eu assumir a oftalmologia foram 4 ou 5 meses. Mas no mês seguinte eu comecei a trabalhar para 2 startups. Então não teve. Então, mas era part-time, então não era período integral. Então, para mim, Sim, eram, né? Entendi. Mas, enfim, mas depois a minha mulher faz comentário aqui no no podcast, ela vai ver se ela concorda ou não comigo. Mas foi um período, porque na Oncoclínica foi um período muito intenso, né? A empresa foi criada, né, em Belo Horizonte, eu tive que mudar para Belo Horizonte, fiquei um período morando em Belo Horizonte, depois mudamos a sede para São Paulo, a companhia cresceu muito rápido, né? A gente conseguiu mais que triplicar do período que eu estava como presidente a rentabilidade da companhia e crescendo junto o faturamento, e a gente foi também e marcos importantes assistenciais, como a primeira clínica de oncologia do Brasil a ser acreditada Quemento. Foi a gente que começou. Um trabalho muito forte em prol dos protocolos, né? Mas principalmente os protocolos com as drogas mais avançadas. Um trabalho muito, muito forte junto com a indústria também, junto com o mercado como um todo, para a gente ter a barra realmente da oncologia bastante alta, né? E essa parceria com os hospitais também, para ter o tratamento oncológico cada vez mais integrado. Então, foi um período muito legal que a gente conseguiu juntar um ganho de eficiência com um ganho financeiro, com um ganho de assistência, qualidade, e acho que a gente conseguiu elevar a barra da oncologia, pelo menos ajudar a levantar a barra da oncologia, né, nesse período. Mas, enfim, então vendi em 19, comecei a me envolver com essas startups, uma escola de médicos, numa empresa de dermocosméticos, de um grande amigo que é fundador da empresa, que conheci numa pós-graduação que eu fiz em Harvard, nos Estados Unidos, né, que a gente chama de OPM, é um curso específico de 3 anos para presidentes. Então, terminei a minha pós-graduação lá em Harvard e comecei a me envolver com as startups, principalmente para entender um pouco o que está acontecendo. Primeiro, acho que uma questão geracional, para mim era interessante entender essa nova geração. É natural que eles são diferentes da minha geração, né? Eles, né? A nova geração é diferente da minha geração, como é diferente da geração dos meus pais. E eu acho que você, como líder, você precisa se adaptar e saber trabalhar e fazer as gerações com as suas peculiaridades trabalhar muito bem. Eu queria entender o que está acontecendo de inovação, como é que estão sendo a gestão de startups. Muito se fala sobre metodologia ágil, gestão ágil. O que é isso na vida real? Não no PowerPoint de Harvard. Né? Então, para mim, foi importante ter esse período dentro das startups, como advisor e na própria Salve, participando do dia a dia da companhia. Quando veio o convite da XP. Então, a oftalmologia, dado o sucesso da Oncoclínicas, né? A Oncoclínicas foi um investimento de muito sucesso para a gente. Em todos os sentidos, sucesso do ponto de vista, né, de ter criado a maior empresa de oncologia do Brasil, sucesso financeiro, foi um retorno muito alto financeiro para a gente também, sucesso dos médicos que ganharam estruturas mais modernas para o paciente, enfim, acho que foi uma combinação muito boa, né, no período que a gente teve nesses 7 anos de Oncoclínicas, e a gente começou a olhar outras verticais da saúde. Então, comecei a olhar, enfim, praticamente dermatologia, cardiologia, oftalmologia, ortopedia, UTI pediátrica, hospitais gerais, hospitais especializados, enfim, começamos a olhar no mundo o que estava, tendências do mundo, né, dentro da saúde, né, home care, telemedicina, enfim, porque a gente acreditava que juntar formadores de opinião para criar um grande grupo focado em qualidade, focado em assistência, né, de primeira linha, né, é muito forte, né, essa questão da gestão com assistência de qualidade, isso, né, e escala. Essa combinação é muito forte. Faz muito sentido. Muito sentido. E foi aí que a gente começou a olhar, e eu olhei a oftalmologia já há muito tempo, desde 2014 olhando a oftalmologia. Tá. Foi quando a XP me ligou, falou, a gente está olhando a oftalmologia, você também está olhando, você já olhou que eu sei. Como é que eu sei? Eu falo com os fundadores dos hospitais, todo mundo te conhece. Então, ou vários te conhecem. Vamos fazer junto esse projeto? Né? Eu falei, vamos fazer junto, né? E o fundador da Vision One, né, que é a empresa que hoje eu sou presidente e sócio, ele também, eu conheço ele há muitos anos, o Dr. Marcos Ávila, é um nome... Marcos é um
Dr. Marcos é uma figura curiosa, assim, porque ele é uma exceção da exceção. Dr. Marcos foi presidente da principal sociedade médica, né, que é o CBO. Ele é um dos médicos mais respeitados, talvez, enfim, referência mundial em retina. Você tem ideia, teve o Congresso Mundial de Retina, tinha lá uma mesa com poucos médicos, o único brasileiro, e quem estava lá era Marcos Ávila, né? Então, um baita médico, super respeitado, né? Fez toda a formação dele aqui no Brasil, depois a pós-graduação dele em Harvard, lá atrás, onde era muito raro brasileiros saírem para fazer esse tipo de coisa. Ele é professor da UFG, que é considerada uma das melhores faculdades de oftalmologia do Brasil. Lidera o Serof, que é um hospital hoje filantrópico, também vinculado à própria faculdade. Fundou vários hospitais oftalmológicos, dentre eles a gente assumiu aí o primeiro hospital que a gente investiu foi Brasília, então um grande empresário. E além disso, né, tem negócios fora do setor de saúde, que é negócio de agronegócio, que é um dos maiores produtores de soja do Brasil. Então, assim, eu falo assim, né? E a pergunta que eu faço para ele é que horas ele dorme, né? Porque eu acho minha agenda ocupada, né? Depois eu posso contar um pouquinho o que eu estou fazendo também, além da Vision One. Mas eu falei, putz, fazer um projeto com a XP, com sócios que eu já conhecia, capital, precisa de dinheiro, não tem jeito, né? Para fazer um projeto. Junto com o Marcos, né? Um baita médico, empresário, enfim, isso aqui não tem como dar errado, né? E aí a gente entrou nesse projeto, eu entrei co-investindo junto com a XP, a gente fez o primeiro investimento no hospital em Brasília que chama CBV, que é o principal hospital oftalmológico da cidade. E em seguida a gente fez, desde então, 26, a gente chama de associações, que basicamente a gente convida os sócios para se tornarem sócios da nossa holding. Então, todos os médicos trocam ações dos seus hospitais por ações da nossa holding, e a holding fica dona de 100% dos hospitais oftalmológicos. Hoje, em 5 anos, a gente pulou de 250 pessoas para 6 mil pessoas, 2.100 médicos. Superamos a marca de 1 bilhão de faturamento, que é uma coisa que a gente estava perseguindo, a gente queria muito, né, ter essa escala, né? Uma equipe de gestão super sofisticada, que a gente trouxe parte interna, parte do mercado. Uma cultura que eu tenho muito orgulho, que é uma cultura de realmente bastante agilidade, pouca política, bastante transparente. Ninguém tem sala, eu não tenho sala, não precisa ter sala, né? A gente senta todo mundo junto ali na holding. As unidades também, a gente tenta passar essa cultura também para as unidades. Ganhamos aí o prêmio de lugares incríveis para trabalhar também. Um dos nossos hospitais foi o primeiro lugar na saúde, uma novidade. A gente ficou super surpreso. Agora, faz 2 semanas, que o Hospital Vilar do Piauí ficou em primeiro lugar de todas as empresas do Brasil de saúde, do prêmio do Estadão e da FIA, né? Lugares incríveis para trabalhar. Então, a gente sabia que a gente ia estar bem classificado, mas ficar em primeiro lugar foi muito legal. Ver lá empresas como Itaú, Nestlé, Renner, e estar lá, né, nós, representando a saúde, foi muito legal. Uma cultura muito de ajudar o médico e valorizar o médico. Então, a gente tem uma área... Eu sempre falei uma coisa curiosa, né? Todo mundo fala que pessoas são importantes, mas às vezes a pessoa, a área de gente, o RH, gente de gestão, enfim, não importa o nome que você dê para sua empresa, ela fica debaixo do CFO. Você realmente valoriza pessoas colocando uma diretoria de RH debaixo do CFO? Nada contra os CFOs, adoro os CFOs, são super importantes. Mas se é importante, está debaixo de você, né? E todos os hospitais falam que o médico é importante. Então, se o médico é tão importante, por que não tem uma área de RH do médico? Né? Até o médico uma vez perguntou para mim, Rafael, você tem uma área de RH, mas o médico não é coberto por RH. Quer dizer que o médico não é pessoas? Eu falei, não, é que não é... Esse é um problema, essa é uma dor que tem gente tentando resolver ela, inclusive, de como é que as instituições se relacionam com o corpo clínico, né? E a gente criou uma área. A gente criou uma área chamada Núcleo de Acolhimento Médico, que a gente chama de NAM, que é basicamente o RH do médico. Né? O que essa área faz? Ela faz basicamente o que um RH faz. Então, ela me ajuda a atrair talentos, reter talentos, ela revisa se os honorários estão justos, ela tira dúvida dos médicos, ela é uma ouvidoria também de escutar melhorias do médico. Ela me ajuda a resolver problemas, dúvidas às vezes, né, do médico em relação à agenda, honorário, até infraestrutura, modo operandi do próprio hospital. Né? E você vê a satisfação médica, que era uma dor que a gente tinha, né? Deixar o médico feliz é complexo, é difícil, né? Mas não é impossível. Né? E a gente vê a nossa satisfação médica hoje no mais alto patamar.
A gente mede satisfação médica semestralmente via Net Promoter Score, né? O NPS, né? Obviamente, paciente também a gente mede, né? Mas o médico... Normalmente a gente usa colaborador, o ENPS, né? Employer Net Promoter Score. Então, o médico não tem muito nome ainda, então a gente chama de NPS também, né? Talvez Physician Net Promoter Score, vai. Mas, enfim, então a gente mede via NPS também e a gente está numa satisfação de qualidade com os médicos. E são 2.000, né? Então, não estou falando de 10, né? São 2.000 onde a gente tem que equilibrar essa questão também da empresa, da relação com eles, como deixá-los felizes, ter boa infraestrutura. Ao mesmo tempo, a gente obviamente, pensar sempre em ter eficiência para poder reinvestir, poder cada vez aumentar mais a qualidade. Então, a gente ficou super feliz, a gente criou essa área dentro da empresa, né? E essa é um pouco da Vision One, né? E aí eu acredito muito, né, em foco. Então, por isso que minha atividade principal é a Vision One. Há 5 anos, eu gasto 100% do meu tempo com a Vision One. Mas eu tenho 10% do meu tempo, né? Então, 110% mais tempo do que eu deveria, né? Tô brincando, mas enfim, 90% do meu tempo aqui com a Vision One, mas eu tenho um percentual do meu tempo relevante que eu gosto de estar em conselhos. Tá. Mas são conselhos e investimentos anjo também que eu tenho em startups que tem a ver com o meu ecossistema e que tem a ver com a minha atividade principal, que é a Vision One. Então, hoje eu estou no conselho da Vitus, que é o maior grupo de ortopedia do Brasil hoje. Entrei desde o comecinho também. Na verdade, bem no comecinho do projeto, ela é investida de 2 fundos de private equity também, a Leste e a Gera. O conselho é um conselho formado por também ex-presidente do Brasil Saúde, atualmente membros aí das grandes empresas de saúde. E é interessante, porque é uma outra especialidade, né? Obviamente a Vision One é oftalmologia, e a gente tem algumas operações de otorrino também, mas é basicamente oftalmologia, é o foco da companhia. Então, a ortopedia é diferente, né? Mas muita coisa é igual. Então, eu acabo aprendendo muito dentro do conselho da Vitus, como eu também acho que eu consigo agregar também com as experiências que a gente tem aqui dentro da oftalmologia, né? E hoje a gente tem operações na Vitus em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, é super interessante e é diferente também porque eu tô lá como conselheiro, né? Então, eu não sou o presidente, né? Então, quando tem um conselho onde você é o presidente, obviamente é diferente a pressão que você recebe, as demandas, né? E você até como executivo, você sabe que você como conselheiro, você não tem que ensinar o executivo ou entrar dentro da vida do executivo, mas você tem que provocar de forma construtiva. Tem que fazer mais perguntas, né? Fazer ele refletir, né? E obviamente ajudar no direcionamento estratégico da companhia. Então a Vitus é super interessante. Além disso, eu estou no conselho também da Fertigroup, que é o maior grupo de fertilidade humana hoje do Brasil, investida da própria XP. Super interessante também, um mercado um pouco diferente. Uma tese mais recente também, né? Mas é uma tese de consolidação também, né? É uma tese de consolidação, mas eu acho que assim, quando eu olho a oftalmologia, ela tem um crescimento muito saudável, a oftalmologia, tá? Mas não é um crescimento tão acelerado como a oncologia, por exemplo, né? Muito, não pelo envelhecimento da população, sim, mas muito pelas drogas, né? As drogas acabam vindo, novos tratamentos com custos mais altos, né? A oftalmologia tem novos tratamentos, mas não tem tanta... não tem tanto aumento de custo assim como a oncologia acaba trazendo nos últimos anos, né? Mas a oncologia tem um crescimento orgânico um pouco maior, a oftalmologia tem um crescimento orgânico muito bom também. Mas a fertilidade humana, onde eu quero chegar, né? Quando a gente pega uma tese de oncologia, você sim quer trazer novas clínicas e melhorar, né? Mas a pizza tem um tamanho que está lá, né? A oftalmologia, a mesma coisa. Você já quer trazer novas clínicas e ganhar market share, ou seja, ganhar o tamanho da pizza, né? Mas é uma pizza que está lá crescendo em taxas saudáveis, né? 2, 3 vezes o tamanho do PIB, enfim. Mas tem uma taxa de crescimento, vamos dizer assim, mais... É um mercado mais maduro. Sim. Né? Quando eu falo de fertilidade humana, até pelos custos da fertilidade humana, ele é um mercado super incipiente. É um mercado que tem muito potencial de crescimento. Quando eu falo crescimento, é crescimento mesmo. Eu acho que a fertilidade humana dá para dobrar, triplicar, quadriplicar de tamanho. Que é uma categoria de serviços em saúde que ainda é, como você falou, é muito incipiente, né? Não está no platô da maturidade. Não está. Está numa curva de crescimento, realmente. Uma curva de crescimento, muito também pela questão geracional. Então, a nova geração, né? Está trabalhando até mais tarde, antes de ter filhos, né? Está postergando. Está postergando a maternidade, né? Mas quer ser mãe, né? Ou, enfim. E ao mesmo tempo, tem hoje técnicas e inovações dentro da fertilidade que não tinha no passado. Né? Então você começa a ter esse potencial enorme que o mercado tem de expandir o mercado
principalmente com conscientização e principalmente com acessibilidade. Né? Então, ali é uma tese interessante, mas é um conselho que eu acho que é legal, porque mexe muito com B2C, né? Então, às vezes, é muito com o consumidor. Sim. Né? Coisa que na oncologia é menos. Que é meio out of pocket ali, né? Tem bastante coisa particular, né? Mas tem muito de criação de mercado mesmo, né? De como eu crio um mercado, como é que eu acelero esse mercado, como é que eu dou mais acesso para esse mercado. Então, tá super interessante ali. Esse é um dos conselhos que eu gosto bastante também de estar ali aprendendo e contribuindo, né? E, por fim, o Comitê de Tecnologia e Inovação do Sírio-Libanês, né? Que é um conselho... É um comitê, na verdade, que eu queria muito, né? O Sírio, não tenho o que falar, né? O Sírio-Libanês é uma instituição de alta qualidade, né? Sempre, né? Já fui paciente, né? Do próprio Sírio-Libanês. Mas eu acho muito bonita a história do Sírio. Poucas pessoas conhecem a história do Sírio-Libanês, né? Como a Alma no começo, né? A Alma Jafé, né? Teve a ideia junto com as senhoras e montaram o hospital, e o hospital tem mais de 100 anos, né? Então, e hoje é ainda administrado pelas senhoras, né? Um projeto filantrópico com muito foco em qualidade. Eu sempre falo, quem entra no Sírio-Libanês e quem fala com os colaboradores e com os médicos, você sente que ali tem alma. O hospital tem alguma coisa diferente. É uma medicina, não sei se genuína é a palavra, mas é uma medicina com propósito de verdade, sabe? Legal. E, ao mesmo tempo, o mundo mudando, o mercado, né, se desenvolvendo, competidores entrando no mercado, e eles, há 4 anos atrás, decidiram fazer um projeto, uma reestruturação de governança, contrataram uma consultoria para fazer tudo isso, e eu fui convidado como membro independente do Comitê de Tecnologia. Eu tenho outro companheiro também que está lá comigo. E nesses 4 anos a gente tem trabalhado muito a questão da inovação, não inovação no ponto de departamento. Eu acho que inovação não deveria ser uma área específica, mas inovação é cultura. Então, Concordo. como a gente faz essa cultura da inovação, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho legal também é como é que a gente faz a inovação que dá resultado. Então, temas polêmicos, né? Inteligência artificial. Todo mundo tem que investir, porque a gente tem que investir. Tem que investir. Com certeza tem que investir, né? Eu recentemente fiz investimento numa empresa de IA, chama Marisa Care, uma empresa muito interessante. Estou lá também como advisor agora num advisory board. E quando eu entro num conselho, né, como a da Marisa Care, por exemplo, a gente pega as dores da saúde, né? Então, tem 300 dores, né? E tem 300 soluções de inteligência artificial para isso, né? Sim. E tem várias inovações, né? Como é que eu ataco isso? Né? E como é que eu meço o resultado da inovação? Como é que eu meço o resultado da inteligência artificial? Né? ROI, que o pessoal fala, né? O retorno sobre o investimento, né? Então, o que eu acredito muito na inovação é a inovação que traz resultado. Ou seja, coloca indicador. Pode ser um indicador financeiro, pode ser um indicador assistencial, pode ser um indicador de credibilidade ou um indicador de reputação, não tem problema nenhum, mas que a gente traga realmente uma inovação com resultado. E um dado interessante que eu gosto de compartilhar, a gente, enfim, não vou falar o nome da empresa, não sei se eles permitem, mas enfim, né? A gente estava, quando a gente começou a montar o comitê de inovação do Sírio, eu fiz um benchmark em outros comitês de inovação, né? E eu peguei as empresas mais inovadoras, né, de acordo com os rankings públicos, né, e comecei a visitar esses diretores de inovação ou quem responde pela inovação dentro da empresa, ou até conversando com os comitês, né, para pegar benchmark, entender. Eu gosto, né, acho que a gente tem que ser... É importante que a gente seja humilde, que a gente não sabe de tudo. Claro. Né, e que tem tanta gente fazendo tanta coisa, tanta gente já fez tanto erro e tanto sucesso, por que não absorver, né, esse tipo de coisa? E aí uma das empresas que eu fui, é uma indústria grande, uma empresa grande, industrial, e ele falou, sabe qual foi sabe o que a gente acredita que é inovação aqui? É a inovação que melhore a vida, né, do meu cliente, ou do meu fornecedor, ou do colaborador, enfim, né? Mas você tem que tomar muito cuidado em desvincular a tecnologia com a inovação. Porque você sabe... Aí ele falou assim, mas me explica melhor isso. Assim, por exemplo, todo mundo fala de paperless, né? Ter menos papel, né? A gente fez um trabalho... a gente descobriu, enfim, na chegada de caminhões dentro de alguns fornecedores de caminhão, a gente digitalizou tudo, colocou no iPad e tal. O iPad travava, dava dor de cabeça, caía, quebrava, a pessoa, enfim, a gente voltou pro caderno, resolveu o problema. Eu tenho o caderno e digitalizo o caderno. Então, às vezes, não é você implantar sistemas tecnológicos, às vezes você ter um processo que funcione, mesmo que seja um caderno. Ou seja, um caderno pode funcionar mais do que um iPad.
né? Então a gente tem que ter essa... E foi muito legal. E isso que eu tento trazer também lá no comitê, e a gente discute muito isso. O que a gente cria valor, mas não confundir a inovação com hype tecnológico. Aí eu tenho que fazer IA, eu tenho que botar sistema. Não, você tem que funcionar. E funcionar bem, eficiente e com um custo adequado também. Né? Muitas vezes... obviamente, uma tecnologia, né, um sistema é muito melhor do que não ter, mas às vezes é um custo que inviabiliza outros investimentos. Né? E até adicionando em cima disso, também não confundir que investimento em tecnologia é investimento em alguma coisa digital, né? Perfeito. Porque às vezes a gente também está condicionado a achar que quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de sistema, de software, e não necessariamente. Tecnologias têm de vários tipos, né? Exato. Pode ser uma tecnologia mecânica, por exemplo, pode ter zero digital. Né? Então, eu concordo contigo totalmente. Hoje tem essas duas desvinculações importantes, de que inovação não necessariamente é implantar sistemas e colocar mais tecnologia. E se for tecnologia, que não necessariamente tem que ser alguma coisa digital, né? Não precisa ser Porque agora parece que a gente está na fase em que a gente tem um martelo na mão e a gente sai procurando prego, né? Porque a gente quer resolver tudo com IA. Isso. Ou a gente quer resolver tudo com sistema. A gente quer resolver tudo num app. Calma. Nem sempre é a melhor solução, né? E tecnologia, para mim, assim, quando a gente fala de implementação de tecnologia, a gente, por exemplo, na Vision One, a gente tomou uma decisão muito difícil de ter o nosso próprio prontuário eletrônico. Tá? Foram dezenas de milhões de reais de investimento para o nosso próprio prontuário. Aí você fala, mas não tem empresa de bons de prontuário? Tem empresas ótimas de prontuário eletrônico no Brasil, empresas maduras, né? Empresas até estrangeiras vindo para o Brasil. Né? Agora, para o que a gente precisava do ponto de vista de gestão, a gente achava que a customização ia ser muito maior do que a gente fazer próprio. Né? Porque quando eu customizo um sistema de mercado, eu sou um sistema customizado. E aí qualquer mudança do padrão, eu vou ter que adequar a minha customização no sistema padrão. Quando o sistema é meu, a minha customização é meu padrão. Né? Ainda mais a gente decidiu fazer tudo em nuvem. Então a gente usa toda a tecnologia de nuvem mesmo, o sistema é native, cloud native, né? Então a gente tomou essa decisão, né? E é uma discussão longa que a gente tem sobre isso também, porque até onde a gente deveria investir na tecnologia e lembrando que às vezes o prontuário está maravilhoso. Né? Nossa, é mais que um prontuário, é um RIS, né? A gente faz também faturamento, faz também alguma questão de estoque, toda a parte de controle cirúrgico, ele é bem robusto, né? O nosso prontuário, né? O nosso RIS, né? Mas ele já está rodando em praticamente quase 80% dos hospitais, já está rodando esse nosso, né? Das 64 unidades, a gente tem 80% já rodando aí no nosso próprio prontuário. Mas é engraçado, porque assim, muitas vezes os médicos, né, ou até os gestores falam, mas eu não sei se eu gostei porque não tem essa funcionalidade aqui. Aí eu falei, não, tem a funcionalidade. Tem. E aí vai lá e tem mesmo. Né? Mas às vezes está meio escondido, às vezes não está do jeito que a gente gostaria. Então, tecnologia também tem muito a ver com pessoas e processos. Totalmente. Então, não dá para você falar, tá aqui a Ferrari, né? Ou a Lamborghini, ou, enfim, fazer propaganda aqui da Ferrari Lamborghini. Mas, enfim, tá aqui um carro de alta performance e você não sabe dirigir, né? Ao mesmo tempo, tem uma questão do treinamento também, né? Das pessoas em relação às plataformas e essa escutativa que a gente tem que fazer. Mas é um pouco isso. Muito legal. Rafa, eu anotei um monte de coisas aqui, eu acho que eu queria só debruçar numa coisa... que eu acho que é importante aqui, que eu acho que é legal para a gente dividir com o pessoal a sua experiência. Eu já entrevistei o Emerson Gasparetto aqui, ele disse uma coisa bem interessante. Ele é um médico que se transformou num gestor, mas ele fez muitas críticas à formação médica no sentido de não preparar o profissional de saúde a virar um gestor de uma empresa de saúde. Perfeito. Então, ele tem uma formação bastante técnica, bastante centralizadora, né? Na essência, porque o médico é um grande tomador de risco na assistência, então, muitas vezes ele centraliza o risco no CRM dele, na decisão clínica que tem que ser tomada numa determinada situação. E, às vezes, ele leva isso para o dia a dia da gestão do negócio. Perfeito. E aí acaba burocratizando demais, você cria uma instituição que é muito lenta, ela não distribui autonomia para tomada de decisão mais ágil na ponta, também é difícil
você escoar recurso também, né? Dar capital para quem precisa fazer a ponta acontecer. Então a gente estava discutindo um pouco sobre isso. E uma das coisas que ele colocou é que para você liderar uma instituição de saúde que tem muitos médicos no corpo clínico ali, ele falou assim, normalmente na saúde e o médico, ele respeita a liderança por uma hierarquia de conhecimento. Uma hierarquia de técnica, no limite, assim. Então, médicos respeitam uma liderança que tem uma boa prática médica se a liderança é da área da saúde, de fato, de formação. E você, assim, como gestor, foi muito bem sucedido sendo um engenheiro liderando também muitos médicos, né? Corpo clínico grande e tal. Então, a discussão que a gente entrou um pouco foi assim, se você não é um CEO médico, você precisa ter um CMO muito forte. Né? Você precisa ter uma liderança médica dentro de casa. Como é o caso do seu sócio fundador da Vision One, por exemplo, o caso mais específico que você trouxe aqui da última experiência que você está agora. Conta um pouco para a galera o que é assim, ser alguém de gestão que entra numa operação de saúde e como é que você orquestra no seu dia a dia a sua gestão, a sua liderança, a sua visão para passar também para a equipe que é de saúde e como é que você convence, bota todo mundo no barco e para cá, aqui a direção está muito tudo junto, porque imagino que tem esse desafio adicional, né? Sim. Tem, acho que, 2 pontos interessantes que você trouxe, né? Primeiro, a questão da gestão na saúde. Primeiro, você está na saúde, você tem que gostar de médico. Se você não gosta de médico, eu recomendo você não ir para a saúde. Né? E gostar de médico é gostar de médico mesmo, sabe? É ter paciência e ter vontade de sentar, escutar, entender, porque é o que você falou, né? Na formação, desde o vestibular, né? É um vestibular muito concorrido, então muitos deles, vou ajudar o... Não, que é competição. Eu vou estudar aqui porque ele pode tirar minha vaga. Aí conseguiu entrar. Aí briga pela residência. Não, deixa eu ficar aqui porque eu quero pegar as melhores residências. Não tem vaga para todo mundo. De repente, você vai para as especialidades, para os fellowships, né? Doutorados, mestrados, enfim. E aí também tem um pouco desse individualismo, né? E não tem formação de gestão dentro dos hospitais, né? Inclusive, eu tenho sido bastante... enfim, tentando ser um promotor e conversar com as principais instituições do Brasil de medicina para incluir disciplinas de gestão. Mas não incluir, tem lá, eu lembro, não vou falar a instituição, mas enfim, tem uma instituição importante aí do Brasil que a gente estava querendo fazer um módulo de gestão no congresso dessa instituição. Falou, claro, vou te dar aqui, sábado às meio-dia. Eu falei, pô, sábado meio-dia já todo mundo foi embora, né? Assim, pode ser, mas não é... a gestão é importante porque ela faz parte, né, da sustentabilidade do setor como um todo. Exato, você né? tocou num ponto-chave. Então, e aí a gente conseguiu, né? E aí posso citar aqui, não tem problema, né? A Unifesp, né? Ela tem um módulo hoje de gestão no congresso em horário nobre. Né? E é quase um dia inteiro lá né? Enfim, um horário, não chega um dia inteiro, mas meio-dia né? De módulos de gestão, que eu faço questão também de ajudar com nomes e participar também, se for necessário, também dando algum tipo de palestra ou dando alguma aula nele, né? Na Escola Poli de Medicina. Né? E eu tenho tentado trabalhar isso também para outras faculdades. Por quê? Porque o médico, quando ele tem um mínimo de gestão e conhecimento de gestão, né, a vida no dia a dia fica muito mais leve, muito mais fácil. Né? Porque a gente consegue conversar principalmente com coisas, não estou falando para ser PhD, né? O próprio Emerson também foi para Harvard, né, recente. Então, assim, não precisa ser PhD em gestão, enfim, mas pelo menos ter o mínimo de conhecimento para que a gente possa trocar. E algumas decisões que muitas vezes não faz sentido na cabeça do médico, ele vai ver que faz sentido, né? Mas aí colocando o seu ponto, o engenheiro dentro da saúde, como essa relação médica é importante. Acho que primeiro tudo começa com relação de confiança. Então, o que eu tento fazer com os médicos eu quero te escutar e eu não vou entrar no seu mundo. Ou melhor, eu não vou entrar na sua parte técnica. Eu, como engenheiro, eu não deveria entrar em protocolos, né, médicos.
O protocolo médico tem aí professores, tem instituições internacionais, tem um corpo clínico que consegue trabalhar o protocolo. E o protocolo não pode ser financeiro, tem que ser um protocolo assistencial. Né? O financeiro é o meu papel. Então eu falo, a parte de protocolo assistencial é sua. Então me fala aqui qual é o melhor tratamento, qual é o melhor equipamento, o que eu deveria fazer. Uma vez você escolheu esse protocolo, você escolheu esses procedimentos, esses processos, os medicamentos, etc., agora joga para mim. Que eu vou fazer esse tratamento de alta qualidade da maneira mais... tentar trabalhar, sem, obviamente, impactar no horário médico também, que é importante, né? Mas, do ponto de vista de gestão, eu vou tentar fazer isso da maneira mais eficiente possível. E aí, confia em mim. Porque eu estudei engenharia, eu fiz pós-graduação, minha primeira pós-graduação no Canadá, em administração, e fiz minha segunda pós-graduação em Harvard. Então, assim, eu também, e estou há muitos anos, né? Estou desde 2011 em gestão, em saúde. Então, eu tenho uma bagagem aqui, como você, como médico, tem também. Vamos confiar um no outro? Algumas decisões você vai achar meio... Talvez você pode não concordar, eu vou te escutar e talvez eu mude de opinião, não tem problema nenhum. Mas eu confio na sua assistência e no seu julgamento de que aquele medicamento ou aquele protocolo é o melhor, obviamente embasado, né, em embasamento em dados científicos, etc. Mas confia que também existe ciência na gestão. Claro. Quando você consegue essa relação, essa confiança, e ele está com você, e você explica para ele, eu dou satisfação. Não é que eu tomo decisão, tá aqui, é isso. Não, eu falo, tô pensando em fazer isso por isso, isso e isso. Entendeu? Doutor, não dá para todo mundo operar no mesmo dia? Pô, Rafael, sério? Porque operar todo dia, a gente agiliza o centro cirúrgico, a gente consegue ser mais eficiente, entendeu? É mais fácil. E aí você aproveita também, eu quero... o seu procedimento cirúrgico ser o mais eficiente, o mais rápido possível, para você ter mais tempo, para eventualmente ter mais tempo para consulta, ter mais tempo com a sua família. Então, quando você cria essa relação de confiança com o médico, deixando ele responsável pela assistência e você responsável pela eficiência dentro do que é qualidade alta, demora às vezes para conquistar essa confiança, mas uma vez conquista, é imbatível, é muito forte. E acho que a gente conseguiu isso na Vision One. Junto com isso, né, já foi-se o tempo do líder, né, o presidente super-homem, né? O presidente que entende de tudo, o presidente que sabe de tudo. Não dá. Né? Eu certamente entendo muito menos de tecnologia do que o meu diretor de tecnologia, muito menos de pessoas do que a minha diretora de pessoas, muito menos de medicina, obviamente, do que a minha diretora médica, muito menos de financeiro e contabilidade do que o diretor financeiro. Eles entendem mais que eu do que isso. Mas eu tenho um conhecimento mínimo necessário para eu poder ajudá-los a que a gente consiga, dentro das áreas deles, trabalhar melhor. Então, o papel do presidente, né, no mundo moderno, na minha opinião, ele é saber alocar bem os recursos, e aí recursos é dinheiro e tempo. Então, ele sabe, dentro da organização, alocar bem os recursos, né, as pessoas certas nos lugares certos e o tempo que as pessoas estão alocando nas coisas. Alinhar interesses, então... Para onde a gente quer ir? Todo mundo está alinhado? Está todo mundo remando no mesmo barco? Esse é o papel do presidente. Motivar, alinhar, transparência, comunicação. Isso é bem importante também. E trabalhar os processos e a governança para que isso possa funcionar de maneira eficiente. Como que é o organograma, como que é os processos, os fluxos, para que a gente possa ser mais eficiente. E, por fim, obviamente, resolver os grandes problemas da companhia. Então, dia a dia, você vai ter gente boa, processos, ferramentas para resolver. Os grandes problemas acabam vindo para você porque se o seu diretor ou o seu gerente não conseguiu resolver, porque tem que escalar. E não é eu que vou resolver, nós vamos resolver. Aí é escalar para um time onde a gente consegue resolver esse problema. Então, no fundo, o presidente hoje de uma companhia, seja de saúde ou qualquer moderna, deixou de ser o cara que sabe tudo e que decide tudo. Sim. Ele deveria ser o cara, eu chamo de facilitador, é o cara que facilita a vida das pessoas. É o cara que vai dar a ferramenta, que vai contratar as pessoas certas, vai montar o time certo, o organograma certo, a cultura certa e vai facilitar para que a organização funcione de uma maneira harmônica e de alta performance, se for o caso, né? A companhia quer ser uma empresa de alta performance como a gente quer. Mas uma empresa que eu sempre falo, na cultura da Vision One, eu acredito muito em um lugar bom para trabalhar, saudável, seguro, compliance, ética. Temos todas as ferramentas para isso, mas ao mesmo tempo eu quero ser alta performance. A gente quer ser inspiração. E para isso tem cobrança.
Claro. E para isso tem indicador. E para isso tem a gente repensar. E tem a gente, às vezes, não dormir bem à noite pensando o que a gente pode fazer diferente. Mas é uma relação que deveria ser sustentável e saudável. Mas não nem acomodado, ao mesmo tempo não pressão sem a fundação. Então a gente vai ter pressão, a gente quer resultado, a gente quer melhorar, seja o NPS do paciente, seja nosso indicador financeiro, indicadores de operação, mas a gente quer com eficiência. Né? Desculpa, a gente quer com sustentabilidade. Sim. E eu peguei alguns ganchos aqui que você deixou, Rafa, e eu tive também discussões aqui. Eu estou trazendo algumas porque eu acho que você deixou algumas informações muito legais na sua fala, que eu acho que me lembram de algumas outras conversas que eu tive aqui também. Então, tem uma outra pessoa que você conhece bem, que é o Luiz Natel, teve aqui um tempo atrás. E o Natel, a gente discutiu muito sobre o quanto o mercado financeiro, o mercado de capitais, aí pode ser um fundo de private equity ou não, mas assim, o próprio mercado, se a gente for para uma empresa, uma companhia aberta, o quanto que o mercado financeiro hoje ele já está mais maduro nas teses de saúde para entender que a dinâmica do mercado de saúde, pensando em retorno, ela é uma dinâmica de mais longo prazo, ela não é uma dinâmica trimestral, curto-prazista, né? E aí a gente teve várias discussões aqui já no podcast sobre como é que a gente alinha a expectativa com o capital, né, com quem está colocando dinheiro nas teses de saúde, para entender que a dinâmica do mercado de saúde é super complexa. Então, às vezes, como é que você garante que as decisões que você está tomando aqui, que vão ter reflexo lá na frente, estão bem alinhadas com o stakeholder ali, para garantir que a gente não vai ter problema no dia a dia, no curto prazo. Porque no longo prazo está todo mundo alinhado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pensando também na perspectiva que é razoavelmente recente a gente vê empresas de saúde com capital aberto, com nível de maturidade, portanto, de gestão, governança, que uma empresa de capital aberto, né, exigida de apresentar e ter. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho a perspectiva em relação a isso. E aí, já embutido meio na pergunta, que teses, que você já começou a falar no comecinho, você acha que ainda não tão subfinanciadas ou que o mercado está ignorando, que são boas teses de saúde? A gente falou um pouquinho, né, sobre a parte de fertilização humana, enfim, se for uma tese de oftalmologia que vocês já estão investidos e acelerando. Que outras teses você também acha que são boas e que são teses legais para um fundo de private equity ou mas para criar grandes plataformas de saúde no país? Não, perfeito. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto, não sei se todos sabem, mas tem um motivo da gente ter menos empresas de saúde de capital aberto. Tem um motivo técnico, né? No passado, enfim, vamos lá. Empresa de capital aberto, né, para quem não entende do mercado, né, é basicamente uma empresa que é listada na Bolsa de Valores, pode ser a Bolsa brasileira ou a Bolsa americana, enfim, qualquer bolsa do mundo. E para ser listada tem uma série de requisitos, né, de governança e processos que eles têm que seguir. Só que a bolsa ela é aberta. Então, qualquer pessoa pode investir na bolsa, seja um investidor brasileiro ou seja um investidor estrangeiro, né? Então, não existe a bolsa só para brasileiro. Né? A bolsa ela exatamente, né, tem essa democratização exatamente para qualquer pessoa no mundo poder investir e você ter capital de qualquer pessoa do mundo para poder melhorar o seu negócio, né? Essa é a beleza da bolsa, né? O Brasil tinha uma regulação, tinha uma regulamentação, inclusive quando a gente investiu no Oncoclínicas ela ainda estava vigente, que capital estrangeiro não poderia ser investidor. Não poderia, o capital estrangeiro, estrangeiros não poderiam fazer parte do capital de empresas de saúde brasileira. Educação tinha outros setores assim. Educação também tinha, depois, né, teve a mudança da lei. E esse era um problema, porque se estrangeiro não pode investir no capital de hospitais, hospitais não podem abrir capital na bolsa. Não dá para abrir o capital e deixar só restrito para brasileiro, né? Fundos de private equity, a grande maioria dos fundos de private equity grandes, né? Eu estou falando dos maiores fundos do mundo, são capital internacional. Mesmo os grandes fundos brasileiros têm capital estrangeiro por trás, são investidores estrangeiros, né? Trazendo recursos para o Brasil via fundos locais brasileiros, né? Os tal dos endowments, os multilaterais, os fundos
soberanos, né? São fundos todos estrangeiros. Então, durante muito tempo, o crescimento do setor de saúde, principalmente hospitalar, porque tinha uma exceção para plano de saúde, né? E rede de diagnósticos, né? Mas o grande crescimento veio de funding, né? de financiamento local e principalmente familiar. O médico que criou a clínica, que a clínica aumentou e comprou a casinha do lado e de repente virou um grande hospital. E está tudo bem. Né? Eu falo, empresas familiares não tem nada... o fato de ser familiar não quer dizer que ela não é profissional. Não desabona, exato. A gente tem várias empresas familiares aí no Brasil que são grandes referências de governança, referências... A Rede Mater Dei de Saúde, por exemplo. Ainda Dei. tem uma estrutura, a governança é super forte, ainda tem uma estrutura com muita gente da família ainda na gestão. Exato. Vamos pegar empresas fora do setor de saúde, uma Gerdau, né? Uma VEG. Né? VEG agora virou até, acho que está entre as tops, né? Top X no mundo. Né? Uma empresa familiar que desde o começo, né, fez uma governança muito bem... Apesar de familiar, ter um presidente independente, um presidente fora da família, tem uma governança bem estabelecida. Então tem empresas, o próprio Itaú, né, enfim, com as duas famílias que estavam no passado e agora né, com também do Unibanco, né, que entrou em seguida. Então, Bradesco, enfim. Então tem realmente empresas que nasceram familiares, continuam familiares e que têm muita profissionalização. Mas é natural que obviamente, a empresa familiar, ainda mais, a gente estava falando sobre médico, né, a cabeça do médico e a falta de formação das universidades em empreendedorismo, em gestão dos médicos, que tem uma visão um pouco mais conservadora mesmo. Né? Então, teve um atraso, sim, não sei se profissionalização é a palavra, mas eu acho que o amadurecimento em termos de governança e gestão de vários hospitais. Com a liberação da lei, né, com a lei liberando o capital estrangeiro, a gente teve um boom de empresas de capital aberto. Né? E aí Mater Dei, Oncoclínicas, Fleury Aerodiagnóstico já estava no passado, Dasos Aerodiagnóstico já estava no passado. Redditor entrou. Redditor, enfim, Cora e entre outros IPOs que a gente teve aí no setor de saúde, principalmente em relação a hospitais. Né? Mas junto com esses hospitais, né, que abriram capital... Vale lembrar que muitos desses hospitais, antes de abrir capital, já receberam aportes de estrangeiros. A própria Redditor recebeu aporte de fundos estrangeiros. A própria Cora também recebeu aporte de um fundo com capital estrangeiro. Enfim, isso acabou... E vários private equities agora fazendo investimentos em saúde também. Né? E fundos estrangeiros fazendo investimentos em saúde. Empresas estrangeiras investindo em saúde também. Isso, obviamente, fez uma aceleração da profissionalização. Deu uma aceleração nos processos e em tecnologia e governança do setor de saúde, que eu acho que é muito saudável e é uma tendência que no mundo já aconteceu e a ideia é que a gente continue. Eu acho que o grande ponto que você colocou, né, essa questão do financeiro versus assistência, é um tema sempre muito debatido, né, dentro da saúde também, não só na saúde, na educação também, enfim, outros setores que têm esse debate. E eu acredito muito em equilíbrio. Então, um hospital filantrópico, ele tem lá as metas dele. Mesmo ele ser filantrópico e não precisar, entre aspas, dar lucro para o investidor, ele precisa dar lucro para ele mesmo. Sim. Não dá para viver só de doação, não dá para viver só ou incentivos, né, governamentais, muitas vezes. Ou uma família que sustenta, né, uma certa entidade filantrópica. O ideal é que ele seja sustentável. Então, ele precisa de lucro, sim, mas um lucro para reinvestimento. Sim. Né? Uma empresa de capital aberto, uma empresa de fundo, ela precisa dar lucro, porque ela precisa reinvestir, crescer, mas ela precisa também devolver parte desse retorno para o investidor. Então, sempre tem um equilíbrio. Né? E eu acho que no longo prazo, ainda mais na saúde, se você não tem qualidade, se você focar só no financeiro, eu falo, é voo de galinha. Você vai crescer, vai dobrar a receita, triplicar o EBITDA, o lucro, né? Qualidade baixa, daqui a pouco você vai começar a perder médico, perder talento, perder colaborador, perder paciente e pronto, né? E foi. Então não tem no médio e longo prazo, eu acho que não tem muito para onde fugir. Você precisa balancear muito bem essa questão da rentabilidade, da eficiência, junto com a qualidade, junto com a cultura, com a governança. Tá? Agora, nesse ponto de empresa de capital aberto e também na questão de resultado, né? Eu não gosto muito dessas coisas, como posso falar, generalização do que a gente deveria fazer. Então, vamos lá. Eu tenho que empreender para fazer um unicórnio.
Não, você não tem que empreender para fazer unicórnio. Você tem que empreender para fazer o que você quer. Se você quiser empreender para ter uma renda mensal, tá ótimo. Se você quer empreender para ajudar um certo nicho ou da sociedade ou uma região específica, tá ótimo. Você quer empreender para virar unicórnio, tá ótimo também. Você quer empreender para poder proporcionar, trazer novos talentos, inovar ou disruptar um setor, tá ótimo também. Né? Então a gente fica às vezes muito, né, julgando as pessoas, né? Ah, não, eu tenho que ser presidente. Não, gente, eu sou presidente, eu falo. Não é fácil, né? É divertido, eu gosto, né? Me dá um orgulho danado. Mundo, né? Mas, não, de novo, não é para todo mundo. Né? Você abre mão de muita coisa. Né? Eu abro mão de ver meus filhos. Eu abro mão, estou viajando, fazendo mais de 100 viagens por ano. Estresse, entendeu? Mas eu gosto, eu me sinto bem fazendo isso, crescendo, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo, né, abrindo unidade no interior de Pernambuco, unidades, né, no interior do Piauí, interior de São Paulo, lugares onde não tinha acessos, né? Tinha lugares que não tinham vitreófago e a gente tem um vitreófago agora, vitreófago é para fazer retina, né? Equipamento de alta tecnologia que já existe há muitos anos e tinha regiões que não tinham, a gente está colocando. Então, eu gosto muito disso, mas não é para todo mundo. Você não precisa começar uma carreira para virar presidente, né? Você não precisa, você pode ter... Então, eu acho que o importante, quando a gente fala de resultados financeiros, quando a gente fala de metas mesmo, é importante que você entenda onde você está. Se você é uma companhia de capital aberto, você tem uma certa cultura. E é importante que você transmita essa cultura para o seu acionista. Se você transmitir bem essa cultura e esse objetivo para o seu acionista, não tem problema, às vezes, na saúde, demorar um pouquinho mais. O acionista que entendeu o que você quer, ele vai estar com você e mesmo nos resultados trimestrais, ela começando a ter um pouquinho de prejuízo, assumindo também que ele tem, obviamente, uma base de investidores mais estável, porque acontece muitas vezes que o investidor perde, né, dinheiro, perde investidor e precisa realmente vender as ações aí, né? Mas assumindo que ele tem uma base estável de clientes, ele vai entender que às vezes, ele vai não só entender, como ele vai gostar que você está lá fazendo a coisa certa, porque no médio e longo prazo a coisa vai fazer sentido, né? Sim. O Warren Buffett, que é um grande investidor, acho que todo mundo conhece, tem vários livros sobre ele, né? Várias séries, então acho que ali todo mundo, se botar no Google, vai ter um monte de coisa legal para consumir em relação a ele. Mas o que eu acho, não vou nem, né, endeusar ele aqui, nem... mas eu acho que tem uma coisa nele que eu acho que é muito interessante, essa cabeça de longo prazo. Né? Ele não é aquele investidor que compra e vende. Ele é um investidor que normalmente compra e fica. E ele fala, ele confia muito na visão de médio prazo, na capacidade de execução dos gestores, na visão estratégica dos acionistas principais. E ele sabe que muitas vezes o valor não está em 1 ano, 2 anos. Ele sabe que às vezes demora 5, 6, 7, 8, 10 anos para chegar lá, mas que mesmo que no começo a curva venha um pouco mais devagar, tem algum momento que ela vai dar uma estilingada. Sim. E ele não sabe se é no começo ou no final. Então, se ele não sabe se é no começo ou no final, ele fica. Até que ela tenha lá o valor. As estratégias do investimento é a paciência, né? Exato. É você conseguir entender. Beleza, não quer dizer que a paciência ela tem que ser mais relevante do que os fundamentos técnicos para você fazer o investimento. Mas ter paciência é importante, né? Você saber esperar a maturação do investimento acontecer. E você ter uma clareza, e uma tranquilidade de onde você está. Então, se você tem um investidor, você está entrando numa empresa que está em consolidação, que nem a gente, por exemplo, né? Fazendo associações, compras, né? Integração, enfim, esse é o nosso objetivo no curto prazo. É um crescimento mais alto, bem alto, né? A gente sai de 50 milhões de faturamento para 1 bi, enfim, em 5 anos é um negócio... Mas é o playbook. Mas é o playbook. O meu risco ali, qual que tá? Qual o risco da nossa tese? Integração, cultura, pessoas, processos. Comprar, dinheiro para comprar, temos. Né? Temos um investidor, né, sofisticado, investidor, né, de alta qualidade, que é a XP, e temos recursos para fazer. Agora, o risco não está no comprar. O risco está trazer os sócios certos. A gente tem mais de 140 sócios hoje, dos quais 120 médicos. Tem gestores sócios, a XP, e temos os médicos. Então, eu tenho que ter certeza que eu tenho que não só trazer os melhores ativos para dentro, mas eu tenho que ter certeza que tem uma harmonia societária. Então, uma governança, uma harmonia, uma confiança entre nós todos ali. Né? Nosso modelo de gestão é descentralizado, então o sócio de São Paulo, por mais que ele é sócio do todo e não de São Paulo, ele cuida, ele é nossos olhos em São Paulo. Nossa turma do Piauí é nossos olhos no Piauí. A nossa turma do Maranhão é nossos olhos no Maranhão. Essa galera é toda operacional, Rafa? Médicos.
Mas fundadores. Essa galera estão no dia a dia. Ainda, Estão no dia a dia. Né? Não como gestores, mas como médicos. Sim. E eles são as pessoas que, quando eu vou para lá, eu tenho certeza que eles estão olhando a qualidade, eles estão vendo se está tudo certinho, se a cultura está bem feita, a qualidade do corpo clínico, são os embaixadores da companhia. Né? E eu vou, como nacional, como eu falei, ser um facilitador, trazer ferramentas para que ele possa trabalhar melhor a sua própria unidade e, obviamente, controlar, principalmente via indicadores e tecnologia, para ter certeza que, como na medicina a gente faz o check-up todo ano, eu tenho meu check-up toda semana que eu dou uma olhada e quando precisa eu entro. Aí quando precisa, sim. Se tá sai daqui, na rota, você entra lá. Entro lá e aí eu, às vezes, tenho que intervir mesmo e faz parte. Mas eu acho que, então, uma tese de consolidação, por exemplo, é isso. É achar ativo certo, sócio certo, integração. Integração é a maior dor que tem numa tese de consolidação, ponto. Tá? E não é fácil de fazer. Né? Na Onco a gente fez, aqui a gente está fazendo, né? E outras teses também. Quando você tem uma empresa, às vezes, de capital intensivo, por exemplo, o investidor tem que entender que o capital intensivo é muito capital e o retorno, às vezes, um pouco mais lento mesmo. Tem teses que não tem tanto crescimento assim, orgânico, vamos chamar assim, né? A gente tem essa beleza, tem essa combinação, mas tem teses que não tem tanto crescimento orgânico. Não tem problema, porque às vezes você vai ganhar não no crescimento orgânico de receita, mas em melhora de margem de eficiência. Né? Agora, essa melhora de margem pode vir rápido ou pode não vir. Né? Custo de material, rápido, negociei melhor, pum. Né? Custo de fluxos, não é tão rápido. Eu tenho que mexer em fluxo, mexer às vezes em obras, processos. Então, acho que... Treinar a equipe, desenvolver. Então, eu acho que a coisa que eu acho mais importante nesse tema, concluindo um pouco a pergunta, é que tenha muita transparência entre o investidor e o gestor. Né? E o gestor, né? Então, você entende o que é o nosso negócio? Entende. Então, vamos. Você entende que tem valor lá na frente? Tem. Você entende que o valor é 3 vezes, ou uma vez e meio? Você quer esperar esse tempo com esse risco para ganhar 3 vezes o que você investiu, ou 1,5 vezes que você investiu? Ou você quer 3 anos e ganhar 10 vezes? Tem um risco maior. Existe a possibilidade. Vai ter o risco do 10 virar menos 50. Né? Se você tiver essa transparência com o seu investidor, explicar como é que funciona, você acaba também trazendo investidores mais maduros e que saibam onde eles estão entrando. O problema é quando você vende o que você não tem ou quando você não é transparente. Né? Ainda mais o presidente, que muitas vezes, né, e presidente de capital aberto, às vezes tem umas pressões externas, enfim. Então eu acredito muito em transparência e sendo transparente pode ter uma dor no curto prazo, perder um investidor ou outro, ou alguém que não esteja tão satisfeito, mas pelo menos a gente tem certeza que a gente tem essa base de investidores, de apoiadores que entendam qual que é o meu jogo. E o jogo, não existe jogo certo. Existe um jogo. Exato. Um filantrópico pode ter um jogo, eu tenho outro jogo como uma investida de private equity. Se virar uma empresa de capital aberto, talvez o meu jogo mude, talvez não. Né? Uma Redditor tem o jogo dela, a Fleury tem o jogo deles. Né? A Mater Dei, empresa super familiar. Né? Um abraço pro Zé. Também tem o jogo deles, entendeu? E tá tudo bem. E o investidor olha e fala assim, gostei disso aqui, quero. Gostei disso aqui, quero. Ele tem a opção de entrar ou não entrar. Mas uma vez ele entrou, vamos apoiar a estratégia, a cultura. Né? E não tentar cair em modinhas, que é o maior risco que a gente tem. Né? Seguir todo mundo, sair do seu core e desfocar com tendências de curto prazo, vamos chamar assim. Né? Sim, eu estava olhando aqui, Rafa, a gente tinha deixado várias perguntas aqui. O que foi legal é que a conversa foi fluindo e por várias dessas idas do papo, você acaba passando por vários temas que a gente tinha aqui. Mas tem um que eu acho que é legal, eu queria pegar um pouco da tua perspectiva, já indo para os finalmente aqui. Tem a ver com uma questão que você falou, que eu acho que é uma frase que eu até anotei aqui. Não focar em qualidade é apostar em voo de galinha. Ou seja, se a gente está querendo maximizar retorno de curto prazo, deixando de investir, vamos colocar entre aspas, em infraestrutura organizacional para que a gente possa ter um crescimento sustentável em longo prazo, baseado muito em qualidade, a gente provavelmente lá na frente vai ter um problema. E aí eu queria que você colocasse essa frase dentro do contexto de como é que você
na tua carreira, eu acho que evidentemente pode colocar um foco na Vision, mas assim também no Grupo Oncoclínicas, que a gente sabe que é um grupo que investiu muito em tecnologia, em processo, em acreditações de qualidade para trazer mais robustez para o negócio e colocar isso daí numa perspectiva de criação de valor, de fato. E aí criação de valor não é no âmbito que todo mundo fala, isso aqui gerou valor. Não, criação de valor mesmo para o negócio, fluxo de caixa. Então, coloca um pouquinho da tua visão em relação a essa frase que você trouxe de como é que o investimento, a exemplo de uma acreditação de qualidade, pode ajudar o negócio a criar valor a médio e longo prazo e, evidentemente, criar mais retorno para o acionista. Não, perfeito. Acho que primeiro, como engenheiro, né? Obviamente, a gente não foi treinado, né? Você também é engenheiro. A gente não foi treinado para falar e a gente é muito pragmático e a gente é bem estruturado, né? Ou pelo menos deveria ser, né? Parte do princípio. Exato, né? Então, eu vejo muito hoje em dia a gente falando, eu valorizo pessoas, eu valorizo o médico, eu valorizo qualidade, eu faço tal, eu faço aquilo. E eu gosto de ter efetivamente exemplos concretos que realmente eu estou seguindo essa estratégia, né? E você vê o gancho que eu quero essa frase para pegar na sua pergunta, né? Então, quando a gente fala que a gente valoriza o médico, eu meço satisfação médica semestralmente. E a nossa diretora médica, que está, né, não sei se ela vai assistir, espero que sim, mas ela sabe quão irritado eu fico quando a nossa satisfação médica cai. Eu quero entender o porquê, o que está acontecendo. Porque o nosso coração, o médico, é uma parte importante da nossa cultura. Quando o nosso colaborador tem um turnover muito alto em uma certa região, eu quero entender o que está acontecendo, né? Às vezes é um turnover que, enfim, acontece, principalmente após o início de uma associação, né? Às vezes muda de cultura, às vezes acontece, mas idealmente que não aconteça, né? Mas uma empresa já está, sei lá, 3, 4, 5 anos com a gente, de repente um turnover começa a aumentar, tem alguma coisa acontecendo. Então, eu fico irritado quando o negócio, né, quando a nossa satisfação de colaborador, turnover, enfim, começa a ficar, não fica legal, né? Resultado financeiro, obviamente, né, fico também bastante atento a isso, né? E o meu conselho também me relembra toda vez sobre isso também, né? Claro. Indicadores operacionais, adoro benchmark, então eu tento pegar muito benchmark até estrangeiro, acho que nacional, claro, a gente acaba falando com os nossos colegas aí de setor também, eu gosto de falar com eles para entender como é que eles, né, os indicadores para a gente se comparar e tentar ser mais eficiente, mas eu gosto de pegar benchmark nacional, então eu gosto de medir tudo, né? E quando a gente fala em qualidade, e aí entrando na pergunta, muita gente fala, a gente valoriza qualidade e tal. Então, e para mim, qualidade não é só... É que você colocou qualidade do ponto de vista do processo de qualidade de acreditação, que eu acho que sim, isso também a gente valoriza, tanto que nossos hospitais, se não todos, né, a gente tem a meta de 2026, todos os hospitais serem acreditados, ter acreditação de qualidade. Os que não têm ainda são normalmente associações recentes que a gente fez, que aí, para quem não sabe, um processo de qualidade pode demorar de 12 a 24 meses para você ter a ONA 1, né? Uma JCI ou um Qmento ou uma ONA 3 demora às vezes 3, 4 anos para você conquistar, né? Nós temos ONA dos hospitais que entraram no Vision One até 2023, se eu não me engano, todos têm já acreditação de qualidade, todos, 100%, né? Os que não têm estão em fase final de acreditação de qualidade. Então, a acreditação de qualidade, ou seja, uma entidade externa validando todos os processos de qualidade, segurança do paciente, isso para a gente é primordial e isso é um fato de que eu valorizo qualidade, sim. Qualidade no sentido genérico ali, né, da palavra, tá? Mas tem outras coisas também, né? A gente mede NPS do paciente, desfecho. Como eu tenho meu próprio prontuário, eu consigo olhar desfecho. Coisa que muita instituição não tem. E meu prontuário é igual para todo o Brasil. Então, eu consigo comparar, consigo ver as operadoras muitas vezes, né? E aí vou entrar na pergunta da qualidade e ganhos concretos. Se tem uma operadora que chega para mim, você está fazendo muito tratamento que não é devido. Eu consigo hoje, via o meu prontuário, ver se isso é verdade ou não. Eu consigo dar indicador para as operadoras que me pedem, né? Eu peço. Toda reunião de operador eu falo, a gente tá legal? A gente tá indo bem? Né? Claro, preço, é normal que a gente queira um preço maior, ela queira um preço menor. Isso aí faz parte do jogo. Mas o que mais me interessa é saber se eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo o protocolo direitinho, eu estou tratando o paciente da maneira mais eficiente possível, eu não estou fazendo exames desnecessários, eu estou fazendo a jornada do paciente, o fluxo do paciente mais rápido possível.
Ele já vem, já resolve rápido. Ou seja, você avalia a pertinência constantemente dentro dos protocolos. Exato. Né? E eu pergunto para o operador, gente, como é que está o nosso custo? Né? Tá legal? Não está? Né? Menos discussão de tabela, né? Mais discussão de uso mesmo e ter certeza que a gente está com os atendimentos. E, obviamente, se a gente estiver desviando ou não sendo tão eficiente, eu quero receber esse feedback porque a gente quer corrigir. A gente não é perfeito. A gente sabe que a gente tem erros. A gente sabe que muitas vezes a gente não pode ter algum desvio, seja um desvio individual de alguém ou um desvio, né, de processos mesmo, e a gente tem que corrigir. Né? Mas eu acho que é importante, né, nessa pergunta a gente medir com indicadores o que é qualidade. Para a gente, qualidade é isso, é ter acreditação. Na acreditação em si, a gente também, obviamente, precisa ter todos os indicadores, mas eu quero medir a satisfação do paciente. Eu quero ver com a operadora como é que a gente está, se está tendo muita reclamação nossa para a operadora ou não. Né? Obviamente, quando é operadora, né? Muitas vezes o paciente é particular. Né? Eu quero entender, com a minha ouvidoria, a gente tem ouvidoria no Brasil inteiro, como é que está a questão, o que os pacientes mais gostam da instituição. Né? Então eu sento às vezes com os ouvidores, a gente discute junto com a equipe toda, né? O que está dando resultado, o que não está. Então eu acho que é muito genuíno essa questão da qualidade, e não só falando, mas sim tá ali olhando os indicadores e ficar irritado quando o negócio não vem bem, né? Ficar incomodado. Se importar de verdade. Se importar de verdade, e essa é uma cultura que eu tento trazer para a companhia todo dia. E aí vamos falar de coisas concretas dos hospitais, né? De ter qualidade, né? E não ser voo de galinha. A gente fez um estudo recente, depois até quem estiver interessado eu posso até compartilhar. A pergunta que muito fazem para mim é: de onde vem o meu paciente? Né? Como é que o paciente sabe do seu hospital? É uma pergunta que muita gente fazia. Né? E aí vem por causa do médico, vem por causa da operadora, vem por causa do marketing, vem por causa da marca, vem por causa da localização, vem por causa da indicação de outro médico, etc. Né? E a gente fazendo esse estudo entendendo, claro, tudo que eu falei faz parte sim, e os pacientes vêm por esses motivos todos que eu falei, que eu listei aqui antes. Mas o principal, o que a gente identificou nesse estudo que a gente fez internamente é que o número 1, o principal fator do paciente ir para o nosso hospital é boca a boca. Indicação. Indicação e normalmente, principalmente de amigos ou familiares. Então eu fui lá com o doutor e o doutor é muito bom, você devia ir. Nossa, eu tive com a doutora, ela é um amor, ela me tratou super bem. Eu tive com o doutor X, ele tratou minha mãe, foi muito especial, tal. Então, e isso, né, eu fui no hospital tal e eu fui muito bem tratado, era uma emergência e me atenderam com muito carinho, etc. Então, isso em todas as praças. Isso em todas as praças. Né? Então, você acaba vendo que, claro, é muito importante ter um acordo com as operadoras, ter o corpo clínico muito forte, ter os equipamentos, ter a hotelaria, ter o acolhimento, desde do estacionamento, a recepção, a admissão, o exame, mas é um conjunto de coisas. Não dá para eu ter o super médico e uma estrutura ruim. Não dá para eu ter uma estrutura maravilhosa e um corpo clínico que não tenha esse acolhimento, que não resolva, né, não resolva o problema do paciente e não tenha um desfecho bom. Não dá para eu ter um super equipamento e não ter uma admissão boa. Não dá para eu ter uma admissão super boa, mas não ter humanização no atendimento. E o boca a boca vem disso. O boca a boca, às vezes, não vem do médico ou da admissão, vem desse conjunto da ópera. E isso é qualidade. É você olhar a jornada toda do paciente e você saber que hoje, ainda mais agora com a mídia social e com as pessoas postando coisas e as pessoas interagindo muito mais fácil do que antigamente, os mais antigos vão lembrar do orelhão, né? Os mais novos nem sabem que é orelhão, né? Mas tudo bem. Mas enfim, né? Era muito mais difícil se comunicar, né? Carta, orelhão, enfim, tô indo lá para trás mesmo. Mas hoje é muito fácil, WhatsApp, você liga, tal, né? Manda no grupo lá, gente, tô com um problema na minha visão. Onde vocês foram recentemente? Putz, eu fui no hospital tal, no médico tal, ele é ótimo, não sei o que lá, tal. Então, eu acho que... E a gente começa a enxergar muitas das nossas unidades, quando a gente começa a investir em algumas coisas, exatamente matando as dores das unidades. Então, às vezes tem unidade que a gente precisa de hotelaria, tem unidade que a gente está precisando de equipamento, tem unidade que a gente está ali conversando com os médicos, fazendo um treinamento junto com os médicos, ajudando eles também a serem mais eficientes também, né? E aí você vê realmente esse crescimento orgânico vindo natural. Eu não preciso sair
fazer uma propaganda na Globo, enfim, no SBT, enfim, numa grande, na Record, vou falar todos aqui. Eu não preciso entrar numa grande mídia para eu ter esse paciente. Porque muitas vezes ele não vai vir porque saiu na grande mídia. Ele vai vir por quê? Porque o amigo foi e resolveu e foi bem atendido. E na saúde é muito assim, né, Rafa? Assim, a gente conversa muito dentro de casa, fala assim, a gente tem que entender muito o perfil do nosso cliente, né? E a gente atende os prestadores de serviço na saúde, majoritariamente. E mesmo dentro do corpo clínico, a gente percebe que o mercado de saúde é super relacional, né? Eu acho que tanto para quem está consumindo o serviço, mas para quem está prestando o serviço não é muito diferente. Então, até a forma... hoje, pegando um gancho aqui, a Nexto está mais ou menos presente em umas 1.200 instituições de saúde em 26 estados hoje. Uou. Já tem uma solinha de sapato gasta aqui. Durante o começo, foi muito sola de sapato mesmo, indo lá, viajando como você o tempo todo, batendo na porta, conversando, mostrando. Hoje a gente já está num movimento em que o crescimento da companhia desse ano, por exemplo, 40% foi crescimento na base ou por indicação. Impressionante. Então, assim, já quase metade de toda a receita nova que a companhia fez em 2025, year to date, a gente já está trazendo de indicação. Então, e projetos importantes, que o pessoal criou um vínculo de confiança, como você falou, né? E eu acho que... recentemente eu vi uma palestra que o pessoal falou o seguinte, principalmente na saúde, o fluxo e a velocidade da inovação, ela avança na velocidade que avança a confiança. Perfeito. Se a confiança numa determinada plataforma tecnológica, seja IoT, seja IA, seja o que for, ela não caminha, assim, se a confiança na tecnologia não caminha, a adoção também não. Então, na medida em que eu sei que aquilo ali vai... Porque também é um setor que é menos, tem menos apetite a risco, porque você não quer testar uma coisa que pode comprometer o desfecho. Nem ali. deve, Então, né? Exato, nem deve, né, do ponto de vista técnico. Então, naturalmente, a gente percebe que isso reforça ainda o comportamento intrínseco de ser super relacional. Né? Uhum. Putz, já provei que deu certo, confio, indico. Né? Uhum. Então a gente também vê isso muito dentro de casa. Interessante. Legal você trazer esse exemplo aqui. Rafa, a gente sempre faz uma pergunta no final que eu gosto, porque as respostas vêm muito diferentes, porque é opinião mesmo. Né? Aqui a ideia é você, como Rafael, um executivo do setor, um profissional brilhante, que tem essa dualidade, tanto com a visão do engenheiro, como também com a visão de alguém que toca dia a dia de saúde. O que está te animando olhando para o futuro? E aí eu acho que não dá para falar hoje de futuro e saúde se a gente também não colocar um pouquinho de pitada de contexto macro do que a gente está vendo aí de cenário Brasil, cenário mundo. O que está te animando e o que está te desanimando para os próximos anos aí na saúde? Não, perfeito. Saúde brasileira ou... Pode falar mundo, mas eu acho que é legal dar um foco para a galera de Brasil. Nosso público é majoritariamente brasileiro, então... Não, então tá bom. Vamos falar de Brasil. O que está mais me animando? Tá? Eu vejo aquilo que a gente conversou durante o papo. Então, eu começo a enxergar essa valorização da gestão, mas principalmente uma valorização, não sei se uma valorização é a palavra, mas eu vejo agora as empresas de saúde começando a criar relações muito diferentes que elas criaram nos últimos anos. Então, deixa eu tentar dar um exemplo para não ficar muito genérico. Né? Eu vejo fornecedores, por exemplo, sentando com a gente e tentando acordos muito mais diferentes do que aquele acordo tradicional de preço-volume. Você tem mais preço, eu te dou preço, você me dá volume. Aquela relação antiga, ruim, de discutir tabela. Né? Discutir tabela. E eu já vejo hoje, não, então vamos discutir aqui como é que a gente faz junto. A gente... Né, pode te ajudar a aumentar a conscientização desse produto específico, você me ajuda ali, se a gente faz aqui, naquela região faz sentido fazer isso, na outra faz aquilo, o preço desse medicamento aqui vai ser maior do que o normal, mas vai compensar esse outro que você... Então a gente começa a ter discussões muito mais inteligentes e muito mais ganha-ganha do que o passado, né, aquele passado de preço-volume, né, tradicional. Por que pareça, muitas vezes com as operadoras também. Então, a gente começa também a sentar, isso me anima também,
Ainda está muito incipiente, tá? Eu adoraria ter mais dessas conversas com as operadoras sobre isso, mas eu vejo algumas já começando a ter iniciativas em relação a parcerias um pouco mais diferentes das parcerias que foram feitas no passado, o Fee for Service, Capitation, enfim, Global Payments, assim, aquelas coisas muito tradicionais, porque eu acredito no modelo híbrido. Eu acredito que o melhor modelo como operadora é a gente discutir as dores. Então, qual que é a dor que você tem? A dor é o exame? Então, vamos trabalhar o exame. A dor é a consulta? A dor é a cirurgia? Qual cirurgia? Qual exame? Qual fluxo? Qual região? Tem que alguma idade? linha de cuidado específico? Tem alguma coisa... Quer que eu te ajude nessa região? Eu te ajudo. Você me ajuda na outra? Ajudo. A sua dor, você está com um problema nesse específico? Está tendo muito caso de uma patologia específica? Eu vou te ajudar nisso aqui. Vamos trabalhar prevenção? Não, isso aqui prevenção é muito caro, não vale a pena. Então, eu acho que eu começo a me animar também vendo a abertura das operadoras e os pagadores a terem essa flexibilidade, vamos dizer assim. Aos poucos a gente começa a ter mais flexibilidade para... Não sei se flexibilidade, a gente começa a ter abertura para negociações e acordos mais inteligentes e customizados. Né? Muito bom. E com ganha-ganha. Né? E aí mesma coisa vale para médicos, mesma coisa vale para instituições. Eu vejo muitas vezes, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né? Durante muitos anos, né, cada banco tinha o seu caixa eletrônico. Durante muitos anos, cada operadora tinha a sua torre. O pessoal viu que, cara, não faz o menor sentido. Vamos ter lá o banco 24 horas, todo mundo usa. É muito mais barato para todo mundo. Ninguém vai trocar de banco porque tem mais caixa eletrônico do que outro. Ainda mais no mundo agora de Pix. Né? Operadora é a mesma coisa. Né? Vamos trabalhar outras coisas. Vamos manter uma antena, cada um, né? A gente divide os custos dessa antena. E aí, tudo bem, vamos brigar no marketing, nos benefícios. Mas a antena está lá e a gente vai ter essa redução de custo. E um setor mais sustentável e mais saudável. Eu vejo também muitas empresas de saúde começando a conversar, né, não vou fazer tudo, não vou fazer não. Você faz a cirurgia, eu vou então focar aqui especificamente nisso, o diagnóstico, né, empresas fazendo parcerias, associações, acordos operacionais. Operadoras com hospitais, JVs, JVs até, né, que muitos não imaginavam, né, é público, não tem problema falar, um Bradesco com uma Redditor, né, fazendo uma JV, na teoria competidores, né, Bradesco Saúde com Sul América, e estão lá fazendo uma JV para uma coisa específica de alguns hospitais. Então, eu acho que isso me anima, ver que a gente está aqui pensando em criação de valor de verdade e em sustentabilidade do setor, em coisas diferentes, com esse foco de acesso. Né? Legal. Outra coisa que me anima muito é investimentos. Eu vejo muitos hospitais agora, 20 anos atrás, o que era um hospital, e vê hoje, não só em hotelaria, equipamentos, eu vejo uma competição por qualidade ali, né? Seja qualidade de hotelaria ou qualidade de equipamentos e infraestrutura, né? Robótica, todo mundo. Primeiro colocou robô, todo mundo coloca robô. Então, eu acho que isso aí é legal, é uma competição boa. Eu sempre falo que o Messi e o Cristiano Ronaldo eles têm que agradecer um ao outro todo dia. Ou Nadal e o Federer. Coloca a barra do outro mais alta. Se não tivesse os dois ali brigando, eles não chegaram. Né? Sim. Então, o Nadal e o Federer... de competição é super importante. Né? E na bola, né? Ninguém saiu para machucar o outro, ninguém falou mal do outro, enfim... não que eu saiba, né? Talvez assim, mas... enfim, mas eles estão ali se respeitando, um ganha, o outro ganha, e tem que cuidar da saúde, tem que o time, né? Nadal e Federer, né? Mesma coisa, e vai respeitando, e um ganha um. Então, eu acho que se a gente tem essa competição saudável entre as instituições para levantar a barra, isso me anima bastante. Né? O que me desanima? Né? Eu acho que... o momento macroeconômico, principalmente questão de taxa de juros, né, no Brasil. Eu acho que isso é uma... questão de legislação também. Eu acho que a gente tem... aquilo que eu falei, né? Eu, como presidente, eu tenho que ser um facilitador. Né? Eu tenho que ajudar as pessoas, tenho que facilitar a vida das pessoas e não criar burocracia. Eu jogar toda a decisão para mim, eu estou criando burocracia, talvez não esteja agregando em muitas decisões que são fáceis. Né? Eu descentralizar, tem um risco, obviamente, de descentralizar, mas eu estou facilitando as decisões
e também empoderando as pessoas, que eu acho que é importante, e obviamente controlando o que importa. Era né? bom uma visão dessa de presidente para a presidência do país também, né? Não estou colocando rótulos exato. políticos aqui, mas Não, claro. centralizar, acho que decisão, conseguir facilitar a vida da Tem uma tá... discussão, sim, tem uma discussão de estados, uma discussão, né, município, estado e federação, que eu acho que é uma discussão importante. Muitos anos tem se falado isso e vamos ver se saem essas reformas aí, mas assim, eu vejo, por exemplo, hoje a gente vê, não tem tanto apetite de capital estrangeiro como tinha no passado. Você pegar em 2021, o pico ali, o mundo estava muito líquido e o Brasil estava recebendo boa parte dessa liquidez. Você vê hoje uma redução do interesse, principalmente de capital estrangeiro, em reinvestir. Além disso, uma taxa de juros hoje que, infelizmente, para quem precisa de capital e quer usar os recursos financeiros de bancos, que é normal e é saudável, né, que use dentro de certos patamares, né? Você vê, acaba um dinheiro que eu poderia estar reinvestindo no hospital, eu estou tendo que eventualmente pagar juros. E não é culpa dos bancos, tá? Aí é uma questão macroeconômica, uma questão muito mais, né, macro. Tinha uma parte da questão da inflação, que vem muito de Covid, mas tem uma questão mais complexa do ponto de vista macroeconômico mesmo, né? E, enfim, saiu recentemente o relatório do Banco Central, vocês leem lá, vocês vão entender, para não entrar... tomar cuidado com comentários políticos aqui, mas lá tem todas as justificativas do nosso juros estar tão alto, mas acho que a condição macroeconômica, a gente não ter esse apetite do capital estrangeiro, não ter essas condições de poder trazer capital, de fundos de bancos com custos menores, não poder, algumas coisas de regulação também, acho que a saúde ainda está muito amarrada, né? A questão dos planos de saúde ainda tem coisa muito amarrada, o mundo já tem feito coisas muito diferentes ali, que a gente poderia se inspirar e começar a trabalhar melhor. Novos tipos de serviços, né? E dar mais acesso, a gente não fosse tão engessado. Flexibilização dos planos, né? Tentar desregular um pouquinho, desregular no sentido, claro, controlar, mas tentar criar, facilitar muitas vezes, né, o Brasil para que a gente possa crescer, expandir. Impostos, isso eu tenho que falar, não tem como, assim, não entra na minha cabeça, tem imposto de importação para equipamentos que só são feitos em um país, por exemplo, né? Assim, radioterapia é feito, não tem, assim, e tem que pagar um imposto de importação no equipamento de saúde. Você não tem um competidor local nacional, por exemplo. Exato. Não é uma proteção não faz nem na linha de proteção. Talvez já não fizesse sentido do ponto de vista de infraestrutura para você garantir que você vai ter um sistema de saúde mais forte com mais equipamentos. Para um tratamento de melhor qualidade. Já tem um argumento de se houver um imposto que não seja alto. Agora, quando você não tem nenhum paradigma de competição que precisa ser protegido por qualquer razão, né? Até com as ressalvas do quanto isso causa de assimetria no mercado e qual que é o problema de preço e abastecimento, né? Como é que você mexe na curva de oferta e demanda em relação a isso. Mas concordo contigo, tem muita coisa para ser revista. E a gente tem operação SUS hoje. Então, assim, eu pago imposto de importação do equipamento que eu estou beneficiando o SUS. Assim, faz sentido, né? Vai proteger, né? Faco, vitreófago, faco, são indústrias globais, né? Naturalmente são feitas fora. Daria para fazer no Brasil? Até não sei. Enfim, mas o fato já são empresas de alta complexidade, equipamentos que já são feitos fora, que beneficiam muita gente, né? A gente está falando de uma catarata que são milhões de pessoas operadas todo ano. Onde instituições como a nossa, mesmo com fins lucrativos, têm operações de SUS, um trabalho lindo que a gente faz nas regiões. Vale destacar Mato Grosso, que a gente zerou a fila de córnea do estado, transplante de córnea, 0. Então, a gente tem um trabalho muito forte ali junto com o Banco de Olhos para tentar trazer ali realmente eficiência, né? E é super bonito o projeto que a gente fez lá no Mato Grosso. Então a gente está, né? Mas aí quando tem que fazer investimento para isso, para beneficiar o SUS, que todo mundo sabe que é uma tabela bem desafiadora do ponto de vista financeiro, né, que a gente tem que realmente fazer e que tem educação atrelada também, porque a gente acaba também tendo os programas de fellow juntos, a gente consegue trabalhar essa parte social com a educação, né? Eu tenho que, às vezes, né, pagar 100% de imposto num equipamento que na teoria... Então, acho que tem algumas coisas específicas que seria muito bom se pudesse ter algum tipo de facilidade de legislação, facilidade de alguns impostos específicos para
alguns incentivos específicos de financiamento também, para que a gente, como indústria, como saúde, possa facilitar a nossa vida para que a gente possa fazer o que a gente gosta de fazer, que é cuidar de paciente, que é trazer saúde para a população. E não tem coisa mais importante que a saúde, né? Então... E até, assim, você falou, eu concordo 100% com você em relação ao quanto a gente poderia desburocratizar algumas coisas e ter, acho que processos mais bem definidos. A gente é uma indústria de tecnologia, né? Então, a Nexto, ela produz hardware e software. Em um determinado momento, a gente quis fazer um experimento com o hardware, e a gente comprou uma amostra de poucos dólares nos Estados Unidos para poder fazer um teste com uma microcâmera de infravermelho. Tinha 3x3, tinha 9 pixels, um negócio que não dá definição para absolutamente nada. Mas a gente fez uma importação de uma pecinha que custava $10. Isso ficou retido na receita durante um tempão. A gente foi taxado em R$600 para poder importar uma peça. Ia ser um teste de R$10, ou $10. É um valor super pequeno. Sim. E aí ficou travado por meses. Aí a gente foi entender que o Exército tinha barrado a gente fazer a importação, porque aquilo ali poderia configurar uma atividade nossa, enquanto empresa de tecnologia desenvolvendo um armamento. Porque era uma câmera de infra... Mas assim, com 9 pixels era impossível você fazer qualquer tipo de câmera de infravermelho que guiasse, sei lá, um míssil. Sim. Então, assim, essas coisas de Brasil ainda me incomodam também. Porque a gente demorou, assim, se você fosse um menino de 15 anos, 16 anos, experimentando no quarto de casa lá nos Estados Unidos, ele compra a amostra de manhã e de tarde ele está brincando e já começando a prototipar e fazendo testes. E vai pagar os $10 do que é o preço do negócio. A gente demorou os $10, mais R$600 de taxa, mais 4 meses para a gente conseguir ter e mais um monte de papelada para a gente conseguir pegar a mesma amostra e começar a fazer alguma coisa. Então tem coisa de Brasil ainda que a gente precisa resolver assim, estruturalmente, né? Incomoda um pouco. Incomoda. Mas acho que a gente evoluiu muito, assim, tentando trazer um lado mais tem que fazer a pergunta ao contrário. Assim, o que você não gosta depois do que você gosta pra gente terminar otimista. com um nível alto. Mas acho que o setor como um todo tem evoluído bastante, assim, até do ponto de vista de regulamentação, enfim, a gente tem tido debates interessantes nos últimos anos. Coisa da interoperabilidade, toda a parte fiscal agora com a reforma, né, tributária. Acho que as associações estão agora cada vez mais ativas também. A gente vem melhorando. Mas se pudesse alguém destravar meia dúzia de pontos ali, eu acho que a gente ia trazer muito benefício, não só para o setor, mas para a sociedade como um todo. E seria importante alguém estar olhando isso com mais carinho, esses pontos. Eu acho que seria muito bom nos ajudar. Pois é, mas eu trouxe esses pontos, mas eu também sou super otimista, né? Eu acho que eu sou um otimista incurável, assim. Eu olho para frente sempre com bons olhos. Óbvio que a gente tropeça em umas pedras no caminho e às vezes, cara, se tem uma pedra no caminho, o caminho é a pedra, né? Então, assim, é isso. Tem jeito, né? E com regulação, sem regulação, com dificuldade, sem dificuldade, com turbulência, sem turbulência, a saúde é um problema, né? A gente não vai sair tão cedo dela, a gente ama ela. Então, a gente vai seguir nela e é bom que tenha problemas, né? Aí precisa de gestor, então é bom. Exato. Se tiver tudo fácil, tudo eletrônico, inteligência artificial fazendo gestão, a gente não tem emprego, né? Então, é bom que tenha desafios e que a gente possa ali, com um bom engenheiro, resolver esses desafios, esse problema. Mas... Rafa, eu queria mais uma vez te agradecer. Foi um papo incrível, uma super aula aqui. Eu fiz muitas anotações, gostei muito da conversa, acho que gerou muito insight para mim e eu tenho certeza que vai gerar muito insight para quem está ouvindo também. Então, tem uma galera aqui da audiência que é empreendedor, tem gente que é gestor, tem médico, então, mas é um público bem focado de saúde, de alto nível, que consome o podcast aqui. E queria te agradecer pela generosidade. Imagina, e te parabenizar por essa jornada tão bacana que você construiu. Você esteve aí na linha de frente de empresas que hoje, assim, a gente tem muito orgulho de ser brasileiro, olhar essas empresas, o que elas estão entregando para as pessoas. Então, obrigado mais uma vez. E, pessoal, assim, assistam, compartilhem, comentem aí, mandem seus feedbacks.
E depois eu vou te pedir aquele estudo lá que você comentou. E aí a galera que quiser, depois eu passo o link para a galera acessar também. Perfeito. Tá bom? Muito bom. Valeu. Obrigado. Obrigado a todos.